Nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 28 de janeiro de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo. Famílias imigrantes são expulsas do país de Trump em navios negreiros aéreos. Mulheres e transexuais são oprimidos. O racismo impera. E agora, doações a países pobres para comprarem remédios e comida para pobres e famintos e doentes é suspensa. De onde vem tanto ódio? Nessa edição, o blog da Cidadania ajudará você a entender. Há muito mais sobre a mãe de Trump do que ela ter sido imigrante legal, assim como o pai dele. A história dela explica a conduta assustadora do homem mais poderoso do planeta hoje. No 26º andar da Trump Tower, uma foto do pai dele estava sempre orgulhosamente e proeminente situada em sua mesa. E uma foto de sua mãe, nas palavras de um funcionário, estava visivelmente ausente. Em 1990, de acordo com a revista estadunidense Vanity Fair, Mary Trump fez uma pergunta direta a Ivana Trump, sua futura ex-nora. Que tipo de filho eu criei? Essa história foi contada logo após a primeira posse de Trump como presidente dos Estados Unidos em 2017. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Minha amiga, meu amigo, eu quero pedir a você também sua reflexão. O blog da Cidadania nunca foi de pedir recursos ou apoio ao público, porque entende que este trabalho é um trabalho destinado a ajudar a sociedade. Nesse momento, porém, nossos equipamentos antigos e o fato de eu trabalhar sozinho me obrigam a pedir a você que considere a hipótese de fazer uma doação de qualquer valor ao canal para que nós compremos computador novo, equipamento novo, câmera nova, para oferecer um melhor serviço àqueles que consomem o nosso conteúdo. E vamos em frente. Veja esta notícia. Estados Unidos congelam quase toda assistência a programas no exterior. Telegrama do Departamento de Estado americano sinaliza fim da ajuda global à saúde, assistência ao desenvolvimento, ajuda militar e até mesmo distribuição de água limpa. O Departamento de Estado dos Estados Unidos congelou quase toda a assistência estrangeira no mundo todo com efeito imediato. O secretário de Estado Marco Rubio enviou um telegrama descrevendo a medida que ameaça bilhões de dólares em financiamento do Departamento de Estado e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, para programas humanitários em todo o mundo. E aí a gente se pergunta, de onde vem tanto ódio? Nessa edição nós vamos tentar explicar isso. Uma reportagem que saiu hoje se espalhou como fogo porque dava conta que a mãe de Trump era imigrante e só regularizou a situação dela após 12 anos nos Estados Unidos. A história de Mary Ann McLeod voltou a ser assunto nos Estados Unidos após Trump anunciar uma série de medidas anti-imigração. Ele dizia que Mary era turista nos Estados Unidos. Ela se casou com um rico comerciante naquele país que também era imigrante e dali começou a ascensão da família à riqueza. Mas a história que esta reportagem conta sobre onde ela nasceu e que ela imigrou para os Estados Unidos não é uma história completa. Há muito mais.
Essa matéria foi tirada da BBC News, mas a edição inglesa, e traduzida aqui para o português. A mãe de Donald Trump é de uma ilha escocesa, foi de uma ilha escocesa elite de Nova York. Essa é uma foto de Mary Ann MacLeod em 1934. Ela se tornou uma nova-iorquina glamourosa. Esta foto foi tirada nos degraus de uma piscina de Long Island. No dia em que Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, relembramos sua mãe, Mary Ann MacLeod, que nasceu e foi criada na ilha de Lewis, nas Hébridas, mas imigrou para Nova York para viver uma vida muito diferente. Mary Ann foi uma das dezenas de milhares de escoceses que viajaram para os Estados Unidos e Canadá nos primeiros anos do século passado em busca de escapar das dificuldades econômicas em casa. E ali ela conheceu um rico comerciante e se fez na vida. Mas a história que eu quero contar de Mary Ann MacLeod e depois Trump é um mistério. Na verdade, uma reportagem que mostra o mistério de Mary Trump. Donald Trump reverencia seu pai, mas quase nunca fala sobre sua mãe. Por quê? Essa matéria foi publicada em dezembro de 2017 na revista Political Magazine e foi escrita por Michael Cruz, que é redator sênior, ou era, do Political Magazine. Quando Donald Trump se mudou para o Salão Oval em janeiro, ele colocou na mesa atrás do Resolute Desk uma única foto de família, de Fred Trump, seu pai. Em algum momento da primavera, a diretora de comunicações da Casa Branca, Hope Hicks, me disse recentemente, diz Krause, que o presidente adicionou uma foto de sua mãe, Mary Trump. Quando, exatamente e por quê, Hicks não podia ou não queria dizer. Este cenário, por mais irregular que pareça, foi uma continuação da configuração no escritório de Trump, no 26º andar da Trump Tower, onde uma foto de seu pai sempre estava orgulhosamente e proeminentemente situada em sua mesa, e foto de sua mãe, nas palavras de um ex-funcionário, estava visivelmente ausente. Pode ser arriscado ler muito sobre a colocação de fotos de família, exceto com Trump. Isso confirma uma disparidade que tem sido evidente por décadas: a presença iminente e constante de seu pai e o status de reflexão tardia de sua mãe. Por muito tempo, Donald Trump falou frequentemente sobre a profunda influência de Fred Trump. É por isso que estou tão ferrado, porque tive um pai que me pressionou bastante, escreveu ele em seu livro de 2007, Think Big. Mary Trump, por outro lado, tem sido mais um fantasma em seu volumoso registro político, um personagem recortado de papelão. Ela era, nos disseram, uma dona de casa aquiescente, uma esposa que não incomodava seu marido severo e motivado, uma mãe que apreciava a pompa e plantou as sementes da perspicácia de seu segundo filho para o exibicionismo e a promoção. A julgar pelo material biográfico, criado em grande parte por um narrador agressivamente não confiável e aqueles a seu serviço, o então, em 2017, recém-empossado 45º presidente dos Estados Unidos, parece ser o produto de um pai dominador, mas o relacionamento de Trump com sua mãe, embora menos explorado, é igualmente consequente. As mães de presidentes frequentemente têm sido uma espécie de super-influenciadoras. De Barbara Bush, a poderosa matriarca da primeira família 2 vezes, a Virginia Kelly, que quase sozinha lançou Bill Clinton do interior do Arkansas para Washington e a ala oeste, que é a ala da Casa Branca, onde ficam os presidentes. A Ann Durham, a antropóloga que conduziu Barack Obama do Havaí para a Indonésia, para a Ivy League e para a Casa Branca.
A influência que essas mulheres tinham sobre seus filhos era incontestável, e seus filhos foram celebrados por elas ao longo de suas carreiras políticas. Dunham morreu aos 52 anos, mais de uma década antes de seu filho ser empossado como 44º presidente. Mas em livros de Obama e seus biógrafos, ela foi lançada como uma força quase elementar. Por todos os altos e baixos de nossas vidas, Obama disse uma vez a um entrevistador sobre sua mãe: "Nunca houve um momento em que eu não me sentisse especial." A mãe de Trump, que morreu em 2000, de certa forma estava sumida de vista por muitos anos antes que seu filho, no dia da posse, colocasse a mão na Bíblia que ganhou dela. Mas desconsiderar seu papel na criação da persona Trump é desconsiderar décadas de estudo sobre a dinâmica familiar. Trump pode não concordar, mas a maioria dos psicólogos concorda. Sua mãe ajuda a fazer de você quem você é. Quem foi então Mary Trump? O então 45º presidente dos Estados Unidos, hoje o 47º, parece ser produto de um pai dominador, mas o relacionamento de Trump com sua mãe, embora menos explorado, é igualmente consequente. Em entrevistas nas últimas décadas, Trump chamou a mãe de fantástica, tremenda, muito calorosa, uma dona de casa que amava isso. Em 2005, no programa de televisão de Martha Stewart, Trump mencionou brevemente o bolo de carne de sua mãe. Ela costumava fazer um ótimo trabalho, ele disse. No Twitter, ele a chamou de uma pessoa maravilhosa, uma grande beleza e não muito mais. Conselho da minha mãe, Mary McLeod Trump: confie em Deus e seja fiel a si mesmo. Ele tweetou essa frase em 5 de fevereiro de 2013 e também em 30 de julho de 2013, 24 de outubro de 2013, 25 de outubro de 2013 e também 21 de março de 2014, 15 de maio de 2014 e 28 de janeiro de 2015. Veja que essas datas se referem a uma reportagem publicada, agora digo eu, Eduardo Guimarães, de uma reportagem publicada em 2017. Prossegue o autor, Krause. A mesma coisa todas as vezes. Um aforismo recortado e colado, pronto para postagem periódica. Ou seja, ele tinha uma frase da mãe pronta para usar quando falassem na mãe dele. Essa frase foi reciclada de uma página de seu livro de 2004. Como Ficar Rico, How to Get Rich. Eu realmente não entendi no começo, diz Krause, mas como parecia bom, eu segui. Ele escreveu sobre esse conselho. Mais tarde, percebi o quão abrangente isso é. No ano passado, por causa de uma foto de Mary Trump que destacava seu cabelo teatralmente estilizado e tingido de laranja, a seguinte pesquisa no Google surgiu: quem é a mãe de Donald Trump? E nos últimos meses, amigos e familiares descreveram Mary Trump, para mim, o autor dessa matéria, como geralmente de boca fechada e conservadora, mas legal, amigável e agradável. Eles já chamavam de educada, adequada e despretensiosa, mas sua existência relativa de traços na narrativa do próprio presidente sobre sua vida é um reflexo de sua criação em Jamaica Estates, Queens, dizem amigos de infância e outros que o conheceram bem adulto. Quando eu brincava com Donald, diz Mark Golding, o antigo amigo, seu pai estava por perto e observava jogar. Sua mãe não interagia dessa forma. Essa também é a lembrança de Lou Dresch, que era amigo de Fred Trump Jr. e conhecia seu irmão mais novo como um chato acompanhante. Raramente víamos a senhora Trump. Ele me disse, dizendo que ela às vezes dava dinheiro para levá-lo para tomar sorvete. Mas víamos muito a governanta. Essa distância, de acordo com um antigo parceiro de negócios e amigo próximo, é uma dinâmica que nunca mudou. Donald Trump tinha admiração por seu pai, disse essa pessoa, e era muito distante de sua mãe. Quase um ano em sua presidência, o comportamento de Trump, um ano lá em 2017,
tanto quanto ou mais do que qualquer política que ele tenha promovido, permanece como um assunto de consternação, fascínio e especulação. Especialistas em psicologia leem e assistem às notícias e eles têm a mesma curiosidade básica que muitas pessoas têm. O que faz alguém agir da maneira que Trump age? Nenhum deles avaliou Trump em uma capacidade oficial e clínica. Trump é consistentemente antipsiquiatra, mas eles, no entanto, têm avaliado de longe, rastreando os seus, então, em 2017, 71 anos, buscando explicações para sua beligerância e sua impulsividade, sua necessidade inesgotável de aplausos e sua raiva mecânica quando não os obtém, seus casamentos fracassados e seu tratamento mal-humorado com as mulheres que o desafiam. E eles sempre acabam no começo, com seus pais. Ambos, Trump pode se concentrar em seu pai. Mas os especialistas dizem que a escassez comparativa de sua discussão sobre sua mãe é reveladora. Diz uma associação psicanalítica americana, o ex-presidente da Associação Psicanalítica Americana: você não precisa ser Freud ou Fellini para interpretar isso. O nome dele é Mark Mahler. Não estou falando diz ele, abre aspas, não estou falando especificamente sobre nenhum indivíduo, incluindo o presidente ou sua mãe, acrescenta Prudence Gurgel, outra ex-presidente da Organização Nacional, emitindo uma advertência importante que ouvi de muitos de seus colegas também. Mas ela continua um relacionamento sólido com o que às vezes chamamos de uma mãe comum e devotada que estabelece uma base sobre a qual uma arquitetura pessoal e emocional crítica pode ser construída. A capacidade de confiar, uma sensação de segurança versus insegurança, saber o que é real e o que não é real, diz Gurgel. Sua mãe ajuda você a identificar seus sentimentos e a desenvolver uma estrutura cognitiva para que você não tenha que agir imediatamente. E acho que é justo dizer que a capacidade de empatia se desenvolve por meio de seu relacionamento maternal. Justamente, digo eu aqui, Eduardo Guimarães, o que falta a Trump: empatia. Ele jamais conseguiu se colocar no lugar daqueles que ele tortura e oprime. Muitos dos psicólogos, psiquiatras e terapeutas familiares com quem conversei, diz Krause, para esta história, tem uma pergunta que Mary Trump já se fez no momento que se sentia menos do que orgulhosa de seu filho famoso. Isso foi em 1990. Donald Trump estava se divorciando de sua primeira esposa, namorando a modelo Marla Maples e afundando em centenas de milhões de dólares em dívidas, enfrentando humilhação e ruína de alto perfil em seus 40 e poucos anos. Mary Trump, por outro lado, estava se aproximando dos 80 e, antes uma imigrante pobre do remoto e desolado canto noroeste da Escócia e produto dos costumes rígidos da igreja presbiteriana escocesa, ela foi casada com o empresário Fred Trump, o pai de Donald Trump, por mais de meio século, residindo com ele e seus 5 filhos em sua casa, em uma grande casa de tijolos vermelhos e colunas brancas posicionada majestosamente no topo de uma colina gramada. Ela trabalhou incansavelmente como voluntária em um hospital local, mantendo-se ativa em escolas, instituições de caridade e clubes sociais e dirigindo seu Rolls-Royce cor-de-rosa para os prédios de apartamento da família nos subúrbios para coletar moedas das máquinas de lavar. Ela e o marido tinham mandado o quarto e mais incorrigível filho, que quando o menino jogava bolo nas crianças nas festas e borrachas dos professores da escola primária particular, primeiro para as aulas de Bíblia nas manhãs de domingo, como os irmãos, e depois, diferentemente dos irmãos, para uma rigorosa academia militar, 1h30 ao norte do estado, logo depois que ele fez 13 anos. Agora, no crepúsculo da vida, Mary, atormentada por uma perda óssea debilitante, estava sendo sugada para a novela de mau gosto e sem fim dele.
transformada em uma figurante em um frenesi da mídia, capturada por paparazzis, enquanto estava sentada no banco de trás do carro com o motorista, parecendo dura e irritada. Naquele ano de 1990, de acordo com a Vanity Fair, Mary Trump fez uma pergunta direta a Ivana Trump, que era casada com Trump e estava para se divorciar dele. Que tipo de filho eu criei? Muito antes de se tornar o alvo mortificado dos fotógrafos dos tabloides, a jovem que seria mãe de Donald Trump vivia na obscuridade, criada em um ambiente marcado pelo isolamento, privação e melancolia. A 10ª de 10 filhos, Mary Ann MacLeod, nasceu em 1912 nos subúrbios pobres de Stornoway, Escócia, nas Hébridas exteriores, na ilha de Lewis, na vila de Tong. Não foi uma existência fácil. Seu pai era pescador e sua família se alimentava de crofting, agricultura de subsistência antiga e de pequenos lotes, vivendo em uma modesta casa cinza de seixos, cercada por uma paisagem de propriedades que historiadores e genealogistas locais caracterizavam com termos como miséria humana e indescritivelmente imunda. Então a Primeira Guerra Mundial cobrou um preço paralisante da economia da área e de sua população masculina. Cerca de 15% dos homens que a ilha de Lewis enviou para o combate foram mortos. Quase 1.000 dos mais de 6.000 que serviram e outros 205 que sobreviveram, que se afogaram quando o navio que os trazia de volta da guerra, quando bateu em rochas irregulares visíveis da costa. Mary falava gaélico quando menina, aprendendo inglês como segunda língua na escola em Tong, pronuncia-se Tong, que frequentou até a 8ª série. Poucos anos depois, seguindo 3 de suas irmãs, uma das quais havia sido banida por dar à luz enquanto solteira, ela viajou para os Estados Unidos para viver lá para sempre. Mesmo durante a Depressão, Mary julgou que a América lhe oferecia mais oportunidades do que seu posto avançado em dificuldades e afastado da Escócia. Ela embarcou no SSS Transilvânia em Glasgow em 2 de maio de 1930, de acordo com documentos locais, registros de imigração e reportagens em jornais no Reino Unido. Em trânsito, ela fez 18 anos. A pessoa que desceu da passarela em Nova York em 11 de maio foi registrada no manifesto de passageiros do navio como tendo 1,73 m de altura, cabelos claros e olhos azuis. Ela disse às autoridades que estaria morando com uma de suas irmãs em Astoria, Queens, e que trabalharia como doméstica. Décadas depois, sua filha mais velha diria em um discurso de formatura que sua mãe era uma babá, uma amiga por correspondência adolescente de Mary, que escreveu um livro de memórias descoberto por um repórter escocês em 2016, diz que ela trabalhava com uma família rica em uma casa grande nos subúrbios de Nova York. Em 1934, em documentos federais que Mary arquivou para receber uma autorização de reentrada no final de uma viagem para casa, observou que ainda estava morando em Nova York com uma irmã e ainda trabalhando como doméstica. Mary MacLeod e Fred Trump se casaram em janeiro de 1936 no endinheirado Upper East Side de Manhattan. Ela usou um vestido de princesa de cetim branco e uma touca e véu de tule, relatou o Stornoway, Gazette da Escócia. Garota de Tang se casa no exterior, dizia a manchete. Voltemos à história. Na época, Fred C. Trump era um construtor promissor de casas unifamiliares no bairro. Mary o conheceu, segundo a tradição familiar, em uma festa no Queens, que ela foi com uma de suas irmãs, mas os detalhes sempre foram escassos. A união foi rápida. Eles se casaram em janeiro de 1936 no rico Upper East Side de Manhattan, na igreja presbiteriana da Madison Avenue, um aceno para sua formação religiosa mais do que para a de Fred. Ela usava um vestido de princesa de cetim branco e uma touca e véu de tule, e seu buquê continha orquídeas brancas e lírios do vale,
relatou o Stornoway Gazette da Escócia. Tom Girl Weeds Abroad, dizia a manchete. A recepção para 25 convidados foi realizada no Carlisle Hotel, uma curta caminhada da igreja, e a lua de mel foi uma rápida noite em Atlantic City. Mary MacLeod agora era Mary Trump. À medida que os Trump ascendiam dentro do bairro na Jamaica, de uma casa na Devonshire Road para uma casa melhor na Wareham Place e para uma casa ainda melhor e maior na coluna de Midland Parkway, Mary Trump deu à luz em 1937 Mary Ann, em 1938 Fred Jr. em 1942, Elizabeth em 1946 e Donald em 1948, seu último filho e gravidez final. A hemorragia grave exigiu uma esterectomia de emergência, o que levou a uma infecção abdominal séria, o que levou a mais cirurgias. 4 em algo como 2 semanas, Marianne Trump Barry diria a biografia de Trump, Gwenda Blair. A biógrafa de Trump, Gwenda Blair. Era incerto se Mary Trump sobreviveria. Abre aspas. Meu pai chegou em casa e me disse que ela não deveria viver, disse Barry. Mas eu deveria ir para a escola e ela me ligaria se algo mudasse. Isso mesmo, vá para a escola como de costume. Nessa conjuntura, Donald Trump era uma criança com pouco mais de 2 anos, e essa foi uma experiência de quase morte para sua mãe. Como isso pode tê-lo mudado ou moldado? Perguntei a uma ampla gama de especialistas em psicologia. Essa idade é muito jovem para realmente compreender o evento e seus riscos, mas não muito jovem, eles disseram, para internalizar a experiência de forma profunda. Uma criança de 2 anos e meio está passando por um processo de se tornar mais autônoma, um pouco mais independente da mãe, diz Smaller, ex-presidente da American Psychoanalytic Association. Se houver uma interrupção ou uma ruptura na conexão, isso terá tido um impacto no senso de confiança e segurança da pessoa. Leonard Cruz é um psiquiatra de Asheville, Carolina do Norte, e um dos editores de uma coleção de ensaios publicada recentemente, A Clear and Present Danger, Narcissism in the Era of President Trump, ou seja, narcisismo na era do presidente Trump. Da perspectiva de uma criança, ele me disse, elas vivenciaram a retirada de uma figura maternal. Isso pode evocar maneiras de agir que são cada vez mais bombásticas e que buscam atenção. A criança se torna quase exagerada nas maneiras como tenta cortejar a atenção. Ele fez uma pausa. Não estou falando especificamente sobre Donald Trump, ele disse. Mas cara, é sobre ele sim. Depois que Mary Trump se recuperou, ela finalmente retornou à sua rotina agitada. Seu trabalho voluntário, seus almoços com as amigas, a coleta de moedas de 25 centavos das máquinas de lavar e secar usadas pelos milhares de inquilinos da família, fazendo aquelas rondas em seu Rolls Royce com placa personalizada que anunciava sua chegada na forma de suas iniciais. MMT, Mary MacLeod Trump. Quando estava em casa, ela se deleitava com o coração da rainha Elizabeth II em 1953, grudada Quando estava em casa, ela se deleitava com a coroação da rainha Elizabeth II em 1953, grudada na pompa mesmo quando seu marido a menosprezava, chamando a realeza britânica de um bando de vigaristas, como relatado mais tarde em The Art of the Deal. Os Trumps tiveram a primeira televisão colorida em Jamaica Estates, antes que algumas famílias tivessem qualquer TV. Mark Golding, amigo de infância de Trump, lembra do primeiro programa de TV colorida que viu na casa de Trump, uma transmissão de um desfile do dia de São Patrício da Irlanda. E lembro-me de sua mãe ficar muito animada com isso. Mas as crianças passavam a maior parte do tempo no porão, onde os Trumps tinham um impressionante conjunto de trens em miniatura, simplesmente esplêndido. Trens passando por túneis, sobre prédios e por todos os lados.
Goldin contou, ele ocupava algumas mesas de ping-pong muito maiores do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Mary Trump geralmente não fazia parte desse quadro de brincadeiras. Era Fred quem descia para dizer olá depois do trabalho. Mary Trump morreu aos 88 anos em 2000. 10 anos depois de se perguntar como havia criado esse tipo de filho, muita falta, dizia o obituário no Storm Gazette, no New York Daily News, um assessor de Donald Trump disse que Mary Trump tinha genes fortes. Durante sua campanha presidencial, a Bíblia que sua mãe lhe deu quando ele era aluno da escola dominical na primeira igreja presbiteriana no Queens, aparecia nos momentos apropriados no contexto do voto evangélico. Eu trouxe minha Bíblia e eles gostaram disso. Trump explicou sobre um evento em Iowa no início de sua corrida. Ocasionalmente, ele invocava Mary Trump em comícios. Ninguém respeita as mulheres mais do que eu, ele disse em um discurso em Miami no final de 2015. A melhor pessoa do mundo foi minha mãe, acredite em mim, a melhor. Trump contou ao país sobre sua mãe no meio de seu discurso sombrio na Convenção Nacional Republicana, chamando-a de justa, uma das pessoas mais honestas e caridosas que já conheci. Ela era uma mulher incrível, uma mulher linda. No entanto, em mais de uma década e meia entre a morte de Mary Trump e a eleição de Donald Trump como presidente, ele frequentemente escalou sua mãe em participações especiais no show que é sua vida. No topo da lista, o papel dela como a razão pela qual ele queria construir seu clube de golfe em Balmedy, Escócia, a cerca de 200 milhas de distância do outro lado do país de Tonga. Trump anunciou sua intenção em 2006 e o campo foi inaugurado em 2012. Eu amo Scott. Eu mesmo sou escocês, ele disse durante uma visita. A caminho do local onde o campo seria construído, ele fez seu avião pousar em Stornoway e visitou o local de nascimento pela primeira vez desde sua infância. Não voltei, ele disse aos repórteres, porque tenho estado ocupado me divertindo em Nova York. Vamos colocar dessa forma. Ele estava com sua irmã Mary Ann, que já tinha visitado o país 24 vezes. Ele disse que não havia nenhuma verdade na noção de que ele estava usando sua mãe para gerar publicidade para seu projeto de golfe no país dela. A parada em Tonga durou 3 horas e ele passou 97 segundos dentro da casa onde sua mãe cresceu.